Capítulo 14. Dona Beatriz na delegacia. Dona Beatriz ficou revoltada quando soube da prisão do Pedro. Quem este delegado pensa que é? Falava consigo mesma. Conheço o Pedrinho desde quando nasceu. É assíduo frequentador das nossas reuniões, trabalhador, estudioso, bom moço. Como pode ser confundido com um criminoso comum? Esse delegado está passando a carroça na frente dos burros. Pediu que Mário, seu esposo, o acompanhasse e seguiu direto para a delegacia de polícia. Estava tão aturdida que nem ouviu o que lhe disse o recepcionista do belo prédio da esquina. Passou por ele sem pestanejar e foi entrando pelas refinadas instalações até parar na porta do gabinete do delegado, que estava aberta. Mário tentava acompanhá-la, mas ela ia à frente apressada. Doutora Ademar estava lendo o jornal do dia e não percebeu a ilustre presença. Com licença, disse Beatriz com voz firme, entrando no escritório sem cerimônias. O delegado levantou-se surpreso e perguntou: A que devo a honra da visita? Delegado, soube que o Pedro está preso e gostaria de saber o motivo. Sente-se, por favor. Ele está detido para averiguações. É suspeito de ter matado o padre Augusto. E como o senhor chegou a essa conclusão? Existem informações que não podemos dar para não prejudicar as informações. O senhor está afirmando que meu marido e eu poderemos prejudicar o seu trabalho? O senhor me respeite e responda o que lhe perguntei. Por que esse moço está preso? O delegado conhecia a personalidade enérgica da fazendeira e ficou arrependido do que dissera. Percebeu que fora imprevidente. Afinal, Dona Beatriz e seu esposo eram pessoas idôneas, de extrema confiança, que ele conhecia há muitos anos e poderiam ajudar as investigações. Não foi isso que quis dizer, é a maldita força do hábito. Todo mundo faz a mesma pergunta e não posso ficar falando de assuntos confidenciais, que só interessam à polícia. Mas, nesse caso é diferente, a senhora poderá colaborar com meu trabalho, pois conhece o Pedro e ele é funcionário da sua fazenda. E o que ele fez para estar preso? Ele é suspeito de ter matado o padre Augusto. Como o senhor chegou a essa conclusão? Ele ausentou-se da cidade na mesma data em que o padre foi para o retiro espiritual em Rio Claro. Ninguém sabia dele, sumiu como um fugitivo. A senhora sabe que ele é noivo da Iracema, que está grávida desse padre. Uma semana depois, o padre apareceu boiando no Ribeirão das Cruzes, com sinais de que estava morto há uma semana. Após o enterro, com a maior disfarçatez, ele reapareceu nas escadarias da estação de ferro, dizendo que chegava de São Paulo, que tinha ficado uns dias por lá. Eu o revistei e encontrei uma faca no seu paletó. Fiz o que deveria ser feito. Dei-lhe voz de prisão. Agora vou ouvir algumas testemunhas, concluir o inquérito e mandar para o juiz. Vamos embora. Mário falou baixinho para que só Beatriz pudesse ouvi-lo. Ela respondeu com um olhar de fique quieto. Só por isso ele está preso? Perguntou Beatriz, demonstrando insatisfação. Como só por isso? Ele é o suspeito número 1, respondeu convicto o delegado. O padre morreu afogado ou foi esfaqueado? A autoridade policial conhecia muito bem a inteligência da fazendeira e ficou desconcertado com a pergunta. Quando o médico legista e eu examinamos o cadáver, não vimos cortes nem furos de faca. O corpo estava em decomposição, mas em alguns lugares havia sido comido pelos peixes. O médico afirmou que fora morte por afogamento, que foi a notícia divulgada pelos jornais, mas ele pode ter sido esfaqueado e jogado no rio. O senhor nem o médico viram cortes de faca e está deduzindo que pode ter sido esfaqueado. O senhor fez os exames periciais na faca? Nesse momento, o delegado começou a ficar inseguro e não conseguia esconder o nervosismo. Sim, não encontramos resíduos de sangue, mas a faca pode ter sido bem lavada. Se ele usou a faca para matar, ficar com ela seria condenar-se, o senhor não acha? Beatriz perguntava com segurança e isso inquietava o delegado. Não sei por que trouxe a faca no paletó. Não sei das intenções dele, respondeu impaciente. O senhor conferiu a informação de que ele estivera em São Paulo? Em que lugar ele ficou hospedado e quantos dias? Não verificamos isso. O senhor foi ao retiro espiritual do padre para saber que dia chegou, que dia saiu e com quem?
Ainda não tivemos tempo para isso. Pelo que estou vendo, a única prova que o senhor tem é uma faca sem resquícios de sangue. Só isso, não existe mais nada que o incrimine. Infelizmente, tenho que concordar com a senhora. Por que infelizmente? Sinta-se feliz. Felizmente, o senhor está concluindo que ele não é culpado. Quando o senhor tiver provas robustas, aí sim poderá prendê-lo. Mas agora sua obrigação é soltá-lo imediatamente. Ele não é um perigo para a sociedade, é um bom moço. Acho que a senhora tem razão. E caso necessário, o senhor sabe onde encontrá-lo. Ele tem endereço certo. Pode ficar tranquila que cuidarei do Pedro. Eu me responsabilizo por ele. E trate de continuar seu trabalho, pois o verdadeiro criminoso continua livre. O delegado levantou-se rapidamente, chamou o carcereiro e ordenou apressado: "Solte o Pedro, que Dona Beatriz irá levá-lo", e começou a redigir apressado o alvará de soltura. "Não acredito no que estou vendo", disse Mário para a esposa, falando baixinho para que o delegado não pudesse ouvi-lo. "Você conseguiu tirar o rapaz da cadeia?" "Você não sabe do que sou capaz", ela respondeu a socapa, com um sorriso malicioso. Ele a abraçou ali mesmo, como que comemorando a libertação do rapaz. A cela ficava no fundo da delegacia. Havia um amplo quintal, algumas árvores frutíferas e o prédio anexo. Todos seguiram o carcereiro. Pedro assinou o documento, que estava em mãos do delegado, e abraçou Dona Beatriz agradecido. Depois se voltou e despediu-se dos dois novos amigos, Tonico e Tonho. Surpreso com a libertação do companheiro de cela, Tonico perguntou curioso: "O padre chegou de viagem?" "O padre está morto, meu filho", respondeu gentilmente Dona Beatriz. "Não, minha senhora, ele está vivo. O Pedro nos contou que o encontrou ontem em São Paulo, no mesmo bonde em que estava. E nós sabemos que quem morreu afogado, na verdade, foi nosso amigo Pio." Tonico falou com a certeza de quem estava bem informado. Depois de dormir um dia na cadeia, estava mal vestido, barba por fazer, mas estava lúcido. Havia passado o efeito da bebida. "Como é a história?" perguntou Dona Beatriz interessada. "Acho melhor a senhora não dar ouvidos a esse pessoal", interrompeu bruscamente o delegado. "Vou soltá-los para que possam procurar o Pio, amigo deles que está desaparecido. Assim não sossego, param com essa história fantasiosa." E voltando-se para os dois andarilhos ordenou: "E vocês parem de beber para não serem presos novamente. Da próxima vez será pior." E os empurrou para fora da delegacia. Despediram-se de Pedro, de quem se tornaram amigos, e saíram correndo sem olhar para trás. Na esquina, próximo da farmácia, pararam e pularam de alegria para festejar a liberdade. Iriam tentar cumprir o que prometeram ao Pedro, não beber mais. Naquele instante, Dr. Adhemar viu que estava na estaca zero. Não tinha a menor ideia de quem matou o padre, nem por onde começar a investigação. Mas lembrou-se de que poderia iniciar pelo retiro espiritual onde o padre estivera pela última vez. Beatriz pediu ao Zenóbio que trouxesse à sua presença os dois pescadores, que conhecera na delegacia. Ouviu com calma as informações valiosas e ficou indignada com a investigação mal conduzida pelo delegado. Considerou-os aptos para o trabalho e ofereceu-lhes emprego na fazenda, desde que abandonassem a bebida. Eles se sentiram extremamente honrados com o respeito e atenção da fazendeira e ficaram de pensar na proposta recebida. Saíram orgulhosos e radiantes daquele encontro e passaram a divulgar o que todos já sabiam: a bondade daquela mulher. Depois, no dia seguinte, Beatriz recebeu o jovem Pedro, que contou-lhe sua viagem a São Paulo. Capítulo 15. As reflexões de Padre Carmelo. Padre Carmelo, quando jovem, após ordenar-se padre, também tivera suas aventuras amorosas. Por esse motivo compreendia e acobertava o comportamento desregrado de seu protegido. Sabia como era custoso o celibato obrigatório. Eram amigos leais, espíritos da mesma equipe. Quando foi espontaneamente ao necrotério rezar por aquele defunto desconhecido, realmente reconheceu que se tratava do padre Augusto de Maria, e teve um choque emocional. Estava certo de que era seu amigo imóvel na mesa fria.
Seu grito de desespero foi ouvido pelo delegado, que estava próximo, e passou a acompanhar o corpo com suas preces e lágrimas sentidas. Assinou os documentos requeridos pelas autoridades e avisou todos os companheiros do clero, inclusive o bispo de São Carlos, responsável por aquela diocese. As freiras voluntárias do hospital vieram para embalsamar o corpo e não discordaram de que era Padre Augusto. Elas também o conheciam. Passadas algumas horas, quando um dos bêbados falou com o delegado, revelando quem era o morto, Padre Carmelo sentiu que o homem estava sendo sincero, falando com convicção e insistindo com o delegado, que não lhe dera ouvidos. Ficou desconfiado e voltou para examinar melhor. Foi tomado por uma dúvida cruel. Havia realmente ali alguns traços que não lembravam o amigo. Será que não é o Padre Augusto? Pensou preocupado, mas acovardou-se. Deveria pedir a suspensão imediata de todas as providências para o féretro e analisar melhor o defunto, mas não teve coragem. O orgulho o impediu de retratar-se. Já havia assinado os documentos, dado sua palavra. As vestimentas clericais já haviam sido usadas. Não tinha como desmentir-se, seria vergonhoso, afinal era um homem experiente, de confiança, respeitado, reconhecido por sua sabedoria e honestidade, que não poderia cometer um erro dessa grandeza. Se aquele coitado não fosse o Padre Augusto, seria ótimo, pensou. Iria passar-se pelo amigo e colocá-lo a salvo, pois estava jurado de morte. Seria morto mais dia ou menos dia. Assim, permaneceria vivo para sempre. Ninguém o perseguiria, já estava morto e seria enterrado dentro de instantes. Foi a providência divina que, no momento certo, intercedeu para salvar o companheiro querido, raciocinou. E rezava ao lado do defunto para agradecer a Deus a proteção que dera ao fugitivo e se desculpava com o indigente, dizendo para ele, mentalmente, que apesar de morto, estava vivendo momentos de glória, com toda aquela pompa, recebendo um funeral de gala. Ficou grato ao desconhecido, ricamente acomodá-lo dentro do caixão, pelo favor que estava fazendo. Tudo tinha uma razão de ser, ponderou, e resolveu deixar a situação assim mesmo. Era a melhor decisão. Se Deus quis assim, assim será. Naquela cidade, o Padre Augusto morreu, acabou, mas poderia iniciar vida nova em São Paulo, sem ser incomodado. Depois, por precaução, quando fosse possível, colocá-lo-ia a par dos acontecimentos. Alguns dias após o sepultamento, o túmulo do pároco no cemitério São Bento amanheceu repleto de flores, vasos, velas, bilhetes com fotos, pedidos diversos, cartas de agradecimento, fitas coloridas. Algumas pessoas ajoelhadas em torno da lápide rezavam em voz alta, outras entoavam cânticos religiosos. Era o Padre Augusto que estava fazendo milagres, curando muita gente, diziam. Muitos pedidos foram atendidos. Havia romaria de fiéis desesperados, aflitos, doentes, implorando ao Padre Santo a solução para suas dores. Não existe prece sem resposta. O Pio não teria condições de atender ninguém, mas Deus, em sua infinita misericórdia, atendia a todos. O padre não estava ali, mas mesmo que estivesse, também não estaria em condições de trabalhar por ninguém. Como não estamos abandonados, todas as preces são ouvidas e registradas. Quando oramos, estabelecemos ligações com o Criador, que não desampara seus filhos. Todos recebemos, de acordo com a necessidade de cada um. Estabelecida a ligação entre o suplicante e o além, os espíritos superiores, com a permissão de Deus, iniciam imediatamente o trabalho de auxílio. Todos os desejos e pedidos são atendidos por Deus, nosso Pai justo, amoroso e bom. Jamais permanecemos desamparados, apenas sabemos que, de acordo com a lei de causa e efeito, as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas, à medida que ampliamos nosso merecimento. Para isso, são mais bem considerados os que trazem na alma o germe da bondade, ou os que já praticam o bem, porque possuem mérito e confiança para auxiliar o próximo em nome de Deus.
Com o crescente número de pedidos dirigidos ao alto, juntou-se naquele local uma equipe de espíritos bons, socorristas, que selecionavam as súplicas e faziam o atendimento, movidos unicamente pelo prazer de servir, condição que se encontra nos espíritos seguidores de Jesus. Quando o padre Carmelo soube, ficou estupefato e não encontrou respostas que explicassem os milagres que lhe contaram. Como seriam possíveis esses milagres se o padre Augusto estava vivo? Será que o indigente estaria fazendo essas curas? Impossível, pensou. Lembrou-se de que o diabo também tem poderes e pode enganar os incautos, e determinou que as preces deveriam ser feitas unicamente na igreja matriz, não mais no cemitério. Lá, diante do altar dos santos, os doentes poderiam rezar à vontade, acender velas, cantar, pois estariam protegidos do mal. E proibiu a entrada de fiéis no cemitério São Bento. Mandou que limpassem o túmulo de todas aquelas coisas acumuladas nos últimos dias e ficassem de sentinela para impedir qualquer manifestação dos beatos. Mas, como a situação não ficou bem explicada, Padre Carmelo foi procurado por uma senhora que ficou descontente com a mudança. Padre, por que impedir que os fiéis exerçam sua fé? Minha filha, Deus seja convosco. O cemitério é lugar de mortos, os santos estão todos na igreja. Mas ali não é um campo santo, segundo nos ensina a igreja? O campo é santo, mas os santos não estão lá, estão na igreja, respondeu irritado. Padre, o senhor sabe que quem está fazendo essas curas não é nenhum santo, mas está ajudando muita gente. Como isso é possível? Realmente, o padre Augusto não é santo, mas se continuar com esses milagres, um dia poderá ser canonizado. Esse é mais um motivo para ser invocado na igreja. Lá estão reunidos todos os santos que podem ajudá-lo nesse trabalho maravilhoso. Falou irônico, deixando transparecer sua descrença. Mas, padre, assunto encerrado. A igreja é a casa de Deus, onde ficam os santos, anjos, arcanjos, querubins e serafins. É o lugar onde os fiéis devem fazer suas rezas e ladainhas. E afastou-se com cara de poucos amigos. E a partir daquela data, ficou terminantemente proibido visitar o túmulo do padre. No início, um bom número de pessoas passou a frequentar a igreja, mas por um motivo que não se sabe, a procura foi diminuindo pouco a pouco, provavelmente desestimuladas por não estarem à frente do túmulo do milagreiro. E também porque as portas da igreja não permaneciam abertas durante todo o dia. Havia horários pré-determinados que deveriam ser obedecidos, e durante a celebração da Eucaristia eram proibidos os petitórios. As missas eram ditas em latim, independentemente da compreensão dos fiéis, que deveriam prestar atenção absoluta nas cerimônias religiosas e nos rituais ali desenvolvidos. O sacerdote ficava de costas para os fiéis, de frente para Deus Filho, imagem de Jesus que ficava guardada no Santo Sacrário. Os católicos acreditam que Jesus é Deus e os padres faziam a missa olhando para ele, de costas para o povo. Essa crença está baseada na informação de Jesus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Jesus não estava dizendo que era Deus, referia-se à sua condição de espírito puro, que se encontrava no mais alto grau de evolução espiritual, junto de Deus. Nunca Jesus afirmou ser Deus. Ao contrário, existem mais de 80 passagens bíblicas em que Jesus se refere ao seu Pai que está no céu, deixando bem claro que é filho de Deus e não Deus. O ensinamento, fora da igreja não há salvação, era cumprido rigorosamente. O povo lotava a igreja, apesar de não compreender nada ou muito pouco do que se dizia. O importante era a presença obrigatória na igreja, e as doações, é claro. Capítulo 16. O acidente do padre. O padre Augusto de Maria, ainda assustado pelo encontro com seu inimigo, não encontrava forças para descer do bonde camarão, pois tivera a nítida convicção de que sua vida chegara ao fim, que tudo estava acabado. Suas pernas tremiam e suas mãos geladas não conseguiam segurar o jornal. Ficou algum tempo de olhos fechados, tentando acalmar-se. Fez força para ficar de pé, respirou profundamente, mas na primeira curva rápida que o coletivo fez, soltou-se e caiu.
Apenas uma senhora apressou-se em ajudá-lo, mas não conseguiu levantá-lo. Depois de algum esforço, com muito cuidado, ainda traumatizado, com tonturas, desceu no primeiro ponto sem saber ao certo onde se encontrava. Atordoado, atravessou a rua para tomar o bonde que retornava no sentido oposto. Não viu a carroça puxada por 2 cavalos que seguia em alta velocidade, foi atingido duramente por uma das rodas e arremessado alguns metros à frente. Ficou desacordado no leito de paralelepípedos. A garoa começou a cair naturalmente, como se nada estivesse acontecendo. Juntou-se um grupo de curiosos que aguardaram a assistência, serviço da Prefeitura Municipal, para removê-lo à Santa Casa de Misericórdia do bairro de Santa Cecília. Um guarda da Força Pública ficou organizando o trânsito e afastando a turba. Foi internado imediatamente e os médicos plantonistas constataram fratura na perna esquerda e pequeno inchaço na cabeça. Doutor, estou com muitas dores. O senhor acha que saio dessa? O médico fez que não ouviu e continuou os exames, principalmente nas lesões aparentes, contendo a hemorragia. Algumas freiras que prestavam serviço como voluntárias organizaram-se apressadamente e começaram a rezar em voz alta, diante de um altar instalado na entrada do hospital. Padre, precisamos submetê-lo a uma cirurgia para alinharmos os ossos da perna, para imobilizá-los corretamente. Quanto à sua cabeça, pensamos que o trauma foi superficial. O senhor ficará em observação. Depois de ser medicado, o padre entrou em sono profundo. No dia seguinte, despertou em uma cama junto à janela, totalmente imobilizado. Sentia a cabeça pesada e dolorida, que parecia ser o reflexo das ataduras. Sua perna estava com talas e alguns curativos, resultado da incisão na altura da coxa. A enfermeira aproximou-se e falou com calma. Padre, reze para todos os santos para agradecer o amparo que o senhor recebeu. A cirurgia foi difícil, o acidente foi grave, mas o senhor está progredindo bem. Disse com um belo sorriso. Fique sabendo que o senhor é uma pessoa muito querida. Foi visitado por muita gente ontem e hoje. Todos estamos rezando por seu pronto restabelecimento. Procure ficar calmo, tudo está caminhando bem. Que horas são? Já é tarde, passou um pouco do horário do almoço, mas nada de alimentos sólidos. Por enquanto, só água e chá. Se o médico autorizar, servirei algumas bolachas no cair da tarde. Muito obrigado. As enfermeiras são anjos de Deus. É nosso dever tratar bem os pacientes, mas agradeço a sua gentileza. E puxou o cobertor com cuidado para proteger as pernas imóveis do paciente. Dr. Ademar desceu na estação de Rio Claro, tomou uma charrete de aluguel e dirigiu-se à igreja matriz, no centro da cidade, onde provavelmente saberiam informá-lo do retiro espiritual ocorrido há poucos meses. Foi recebido por um padre que o atendeu com muita atenção. Não realizamos nenhum retiro espiritual aqui na cidade. Deve se tratar de algum engano. Nossos encontros religiosos são realizados nas cercanias da cidade de Campinas. O delegado ficou visivelmente irritado. Quer dizer que faço uma viagem cansativa, deixo meus inúmeros compromissos, fico comendo poeira de Araraquara até aqui, enfrento esse calor terrível, suporto o balanço infernal do trem, que não para de chacoalhar, sofro com a roupa grudada no corpo de tanto suor, para nada? Desculpe, doutor delegado, infelizmente, como eu disse, não fazemos mais nossos retiros aqui na cidade faz muitos anos, somente em Campinas. Mas como é possível? Temos um padre que viajou para participar dessa reunião espiritual. Tem certeza que foi Rio Claro? Sim, foi o que disseram. Fique certo de que não foi aqui. Não tivemos nenhum tipo de reunião espiritual, nem de estudos, nem assistenciais, nem mesmo festas religiosas no seminário nos últimos anos. O senhor tem certeza do que está falando? O padre Carmelo não mentiria para mim. Naquele mesmo dia, à noite, o delegado tomou o trem de volta. Quem o visse diria que o mundo havia desabado sobre sua cabeça. Tal era sua expressão de raiva. Pensava, vou interrogar aquele padre desengonçado e descobrir toda a verdade que está por trás dessa mentira deslavada. Um padre não pode mentir.
Ele fala de Deus para os fiéis que lotam a igreja. Ele tem que ser verdadeiro. Quem ele pensa que sou? O delegado não iria sossegar enquanto não solucionasse esse mistério. No dia seguinte, nas primeiras horas, aproveitando o frescor das manhãs com a brisa suave que balançava delicadamente os galhos dos oitis, Dr. Adhemar entrou na casa paroquial e pediu para que a serviçal chamasse o padre Carmelo. Padre Carmelo, como parte das investigações para descobrir quem matou o padre Augusto, fui até a cidade vizinha de Rio Claro para constatar se o finado ali estivera no retiro espiritual, que o senhor declarou em seu depoimento. E fiquei chocado quando soube que não houve nenhum retiro naquela cidade. O senhor poderia explicar o que aconteceu? Padre Carmelo, tomado de surpresa, respondeu inseguro. Estou sem saber o que responder. Tinha certeza de que o padre Augusto estivera naquela localidade, mas não esteve. Como o senhor explica essa mentira? Ou o senhor acha que eu acreditaria em seu depoimento sem verificar pessoalmente? Meu trabalho é sério, padre. Não estou aqui para brincadeiras. Aonde o senhor quer chegar com tudo isso? Doutor Adhemar, quem nos deve uma boa explicação é o falecido padre. Foi ele quem disse que iria para lá. Temos que perguntar para ele. O senhor está insinuando que deveríamos procurar uma sessão espírita? Não venha com ironias, doutor. Apenas quero deixar claro que se o senhor foi enganado, eu também fui. Agora, por favor, dê licença que tenho que me preparar para as atividades do dia. E retirou-se, visivelmente irritado, mas era apenas encenação, pois estava preocupado com a investigação do delegado de polícia. Por pouco não foi desmascarado. Doutor Adhemar estava novamente na estaca zero. Por que será que o padre Augusto mentiu? Pensava.